Quais são as sementes que você está lançando? Quais são os principais tipos de... Existem 3 tipos principais, tipos de semente no reino espiritual. O primeiro deles é a palavra. São sementes de palavras. Tiago, capítulo 3, verso de número 1, fala: meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres sabendo que recebemos maior juízo, porque todos tropeçam em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freios na boca de cavalos para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também os navios, que sendo tão grandes e levados de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer a vontade do timoneiro. E ele continua: assim também é a língua, é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como o mundo de iniquidades. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno. Aí ele vai falar assim, lá nos versículos finais: como ela bendizemos a Deus e o nosso Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas, ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e água doce. Queridos, quais são as palavras que você está liberando para a sua casa? Quais são as palavras que você está liberando para a sua família? Quais são as palavras que você está liberando para o seu ano? Mas esse ano vai ser difícil. Vai! Esse ano vai ser ruim. Vai! Esse ano vai dar tudo errado. Vai! É como você está olhando, cara. É como você está vendo. Se você estiver olhando para situações e vendo que ela não está legal, profetiza. Tem gente que não tem capacidade de profetizar a respeito da sua vida. Você precisa ser profeta para você, amado, de dizer assim: vai dar certo. Vai dar certo porque é um cumprimento de propósito. Eu quero que Deus cumpra em mim o seu propósito. Se a palavra semente, a palavra sêmen, eu pergunto para você: o que está semeando na sua casa? Quais são as palavras que você lança para sua esposa? Quais são as palavras que lança para o seu marido? Ei, mas esse homem aí tá louco, um bunda mole. Ei, esse marido aí não faz nada. A Manu, ela é sábia demais, porque eu sou muito lento. Ela diz que eu sou muito lento para fazer as coisas. Daí quando eu estou fazendo, ela fala assim: nossa, que rápido que você está indo. Profetiza, ó abençoado. Chega uma hora que ele vai. Ele é um homem de Deus. Pode não ser, mas as tuas palavras liberadas podem mudar. Libere palavras para sua esposa também. Mulher virtuosa, mesmo que não seja. Valorosa, amada, desejada. A lâmpada não apaga. Chegar em casa, a lâmpada vai estar acesa. Amém? Alguém vai entender. As palavras dos seus filhos, cara. Ei, mas é um terrorista. O meu piá não para. O praguinha. Vai ser. Aí quando chegar lá na vida adulta lá dele, lá na adolescência dele, vai ser o terrorista, vai tocar o terror, você vai olhar e vai dizer assim: aonde foi que eu errei? Vem cá que eu te falo. Ei, homens, pais de menina, afirme a identidade da sua filha. Quando a mãe fala para a menina que você está bonita, ela vai olhar e vai dizer: legal. Mas quando o pai fala, quem é pai de menina aqui? Ei, quando você fala para ela: nossa, você está linda, ela vai assim. Quando a mãe fala, mas quando o pai fala, faz assim. Porque isso afirma a identidade. Aí sabe o que vai acontecer? Quando ela chegar lá na adolescência dela, na adultice dela, que ela vai querer encontrar alguém, ela não vai encontrar alguém que vai dizer assim: ô sua
buraca. Ele vai dizer: não, eu tenho alguém que falou para mim que eu sou linda. Eu tenho alguém que me afirmou a minha identidade. Então cuidado com as palavras que você libera sobre a sua igreja. Cuidado com as palavras que você libera sobre a sua igreja, sobre o seu pastor, sobre seus líderes. Aquilo que você semeia, você vai colher. Nós temos um exemplo, não tão longe de nós aqui nessa cidade, de algumas pessoas que apontaram um dedo para pastores. E o cara pode ter feito o erro que foi. Mas desculpe, querido, o Senhor nos escolheu para alguma coisa. Eu podia não querer isso aqui, mas Ele escolheu para isso. E querendo ou não, isso carrega algo. Isso carrega algo. Eu conheço pessoas que apontaram um dedo para pastores e fizeram com que aqueles pastores caíssem. E agora, se você me perguntar onde é que estão essas pessoas, eu vou saber te responder. Não estão próximas de Deus, estão muito longe de Deus e vivendo vidas muito tristes. E eu tenho certeza que aquele pastor não orou dizendo assim: Senhor, usa tua mão contra eles. Não é preciso fazer isso. É o próprio Senhor que faz, amado. Então cuidado com as palavras que você fala a respeito dos seus líderes, a respeito das autoridades sobre sua vida. Que talvez você está passando por alguma enfermidade em várias áreas da sua vida e você não sabe por quê. É porque talvez uma palavra que você liberou contra algum pastor, não falando de mim, talvez de uma outra igreja que você veio, de outro lugar que você veio, está travando sua vida até agora, por um perdão que você não liberou, por um reconhecimento de que aquela pessoa é uma autoridade. Quando você reconhece a autoridade, a Bíblia fala que quando você reconhece o profeta no caráter de profeta, você recebe o galardão de profeta. Então reconheça as autoridades no galardão delas. Se você reconhecer o prefeito no galardão de prefeito, você receberá o galardão daquilo, a recompensa daquilo. Então receba as autoridades no galardão que eles têm, naquilo que estão fazendo. Na sua escola, seus professores, a mesma coisa. Porque na nossa época era diferente, né? O professor era respeitado, hoje não. Né, profs? Na minha época, se eu fizesse alguma coisa contra o professor, eu apanhava em casa e na frente do professor. Agora, se você chegar lá, eu brinquei ontem com o Enzo, né? Você chega lá com o menino e ele vai dizer assim: mãe, a prof fez isso. A mãe vai perguntar: por que você fez isso com ele? Quem apanha é o professor. Onde é que está o respeito? Isso se perdeu, querido. A gente precisa resgatar isso. O que você tem falado sobre seus pais, sobre seus irmãos, irmãos da fé, sobre seus pais espirituais e seus pais de verdade. Segundo tipo de semente são as atitudes. Provérbios 11:18 fala assim: o ímpio recebe o salário do engano, mas para o que semeia justiça haverá galardão certo. Qual tem sido sua atitude diante das pessoas a que você ama? Qual é a atitude que você tem para aquela pessoa que você diz que ama? Porque você me abraçar aqui e falar assim: pastor, eu amo você, legal, mas o que você faz para mostrar seu amor? A Manu, eu chegar para ela e falar: amor, amo muito essa vida, você é tudo para mim, mas se não pagar um cílio para ela, não adianta nada. É ou não é? Qual é a prova do amor? Ninguém vive só de palavras. As mulheres é a mesma coisa. Se falar que ama, sem estar como é que é? Com a luz acesa, também não vai adiantar, né? Cadê o amor? Terceiro tipo de semente: dinheiro e bens. O capítulo 9 inteiro de 2 Coríntios vai falar sobre finanças. E 9, verso de número 6 fala assim, 2 Coríntios 9, 6 fala assim: e digo isso, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância, abundância também ceifará. Cada um contribui segundo o propósito do seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, superabundez em toda boa obra, conforme está escrito: espalhou
deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia e pão também ao que come, multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais para toda beneficência, a qual faz que por nós se deem graças. O que você tem semeado em seus recursos? Ou você tem só comida semente? O que você tem feito com aquilo que Deus tem entregado nas suas mãos? Recursos financeiros, seu carro, sua casa, seus negócios. O que Deus tem feito? Será que você não está apenas comendo a semente? A semente é feita para você semear, amado. Colocar numa terra, querido. Eu lembro de um dia, o Senhor tocou no meu coração, e eu lancei essa semente, e enquanto eu estava preparando essa mensagem, eu me lembrei de que um dia eu cheguei para um irmão da igreja que não precisa de recurso financeiro. E eu lembro que o Senhor tocou no meu coração para fazer uma oferta para ele, de R$100, e eu estava quebrado. Era o dinheiro que eu tinha na carteira. E eu cheguei, peguei aqueles R$100 e falei assim: cara, eu quero ofertar na sua vida, porque eu vejo Deus prosperando você, e eu creio que essa unção, ela pode chegar até mim também. E eu cheguei para aquele cara e eu dei na mão dele, ele orou comigo, eu orei com ele. Sabe o que aconteceu dias depois? Nada. Sabe o que aconteceu um ano depois? Nada. Mas enquanto eu estava preparando essa mensagem, eu me lembrei disso, de que eu semeei naquela terra. E eu olhei para a minha vida hoje, aonde eu estou, como está a nossa vida hoje, falando sobre bens e recursos. Eu estou muito feliz, amado. Não é onde eu quero chegar ainda, mas eu estou muito feliz. E eu lembrei dessa semente que eu lancei lá atrás, que talvez foi regada, e foi regada, e foi regada, por uma semente que eu lancei, e talvez a pessoa nem entendeu no dia. Porque você dá R$100 para mim que não tem, mas você dá R$100 para quem tem muito, é honra. Eu não estou falando de 100, nem de 500, pode ser 10, mas é a atitude, é o coração. Segundo princípio, a colheita nem sempre vem no seu tempo, ela vem no tempo de Deus. Por isso continue a semear. Hebreus 11:17 fala assim: pela fé Abraão ofereceu a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito. Hebreus 11:39 e 40 fala assim: e todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Como assim? Provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Ei, aqui está dizendo que todos aqueles homens da Bíblia que você leu, que a gente leu sobre Abraão não viu a sua descendência. Moisés não entrou na terra prometida. Vários homens tinham promessas que eles não viram se cumprir neles, mas alguém recebeu, porque eles foram fiéis. Você pode não colher, mas alguém próximo de você poderá colher infinitamente mais do que você plantou. Gálatas 6:9: e não cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Conta uma história que um rabino, ele tratava todo mundo igual. Ele chegava na escola rabínica, as crianças sentavam ao redor dele, ele tratava todos iguais, aqueles que tinham mais condições com aqueles que tinham menos condições, e ele tratava todos como príncipes, e falava muito a respeito do amor para eles. Aí um certo dia um deles perguntou: Rabi, por que você nos trata como iguais? Por que nós, entre nós, não nos tratamos, mas você nos trata como iguais? Você não tem diferença entre nós. Ele olhou para aquele menino e ele falou assim: porque eu não sei quem será o próximo rei. Querido, o que a gente fez ontem, eu não sei quem é esse cara. Eu não sei o que Deus tem para a vida dele. Eu não sei quem será o próximo rei. Eu não sei se esse cara não será um próximo pastor de uma geração. Eu não sei se esse cara não vai só simplesmente resgatar a família dele, vai se libertar das drogas e vai ser uma nova pessoa. Por isso trate todos iguais. E terceiro e último, princípio da semeadura: a colheita não depende apenas da semente, mas também da terra.
Lembra da história da rainha de Sabá? A rainha de Sabá, ela veio para conversar com Salomão, e ela vem trazendo especiarias, ela traz ouro, ela traz muitas coisas para ele, mas quando ela volta com muito mais do que ela trouxe, porque ela semeou numa terra, e aquela terra fez com que ela multiplicasse. Ela levava, além da sabedoria, também levava dinheiro dele, ela levava uma oferta e voltou com muito mais. O sábio não é aquele que sabe semear, o sábio é aquele que sabe semear na terra correta. Talvez você está semeando em terras que não estão fazendo com que você frutifique, porque você está semeando na terra errada. Olhe para onde você está semeando as suas palavras, semeando as suas sementes, e veja se isso vai frutificar. E se a semente está indo para uma terra fértil, uma terra boa, e você está vendo que não está tendo resultado e conhece a terra, continue semeando, continue regando. As suas lágrimas regam a terra, as suas orações regam a terra. Não pare de semear. Gênesis 38, verso do 8 ao 10, fala assim: então disse Judá a Onã: entra a mulher do teu irmão e casa-te com ela, e suscita semente a teu irmão. Onã, porém, soube que essa semente não havia de ser para ele. E aconteceu que quando ele entrava, aquela mulher, a mulher de seu irmão, derramava na terra o sêmen, para não dar semente a seu irmão. E o que fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo qual também o Senhor o matou. Ei, escute, aqui tem uma história. Naquela época existia a lei do levirato, onde um irmão mais velho casava, e se ele morresse, o irmão mais novo tinha a obrigação de suscitar descendência para aquele irmão. Então ele casava-se com a irmã, com a esposa do irmão, e ele tinha que dar um filho, e o primeiro filho que nascesse era desse irmão que morreu. E Onã, então, ele era esse cara que ele estava nessa linha, e a hora que chegou a vez dele de suscitar a linhagem para o seu irmão, quando ele tem relação com a esposa já dele, ele não deixa com que o sêmen chegasse ao lugar que tinha que chegar. E aí quando ele fazia isso, a Bíblia fala que Deus olhou e viu com maus olhos aquilo, e Deus o matou. Porque Onã tinha uma responsabilidade com a semente, mas ele decidiu lançar a semente em uma terra infrutífera. Ele não assumiu a sua responsabilidade. Ei, escute bem, não estou falando aqui sobre um homem, eu estou falando aqui sobre uma igreja. Eu estou falando aqui sobre líderes, sobre homens e mulheres que já sabem o que é o Evangelho, homens e mulheres que já sabem quem é o Senhor, e que não estão suscitando a próxima geração, que por achar que não é o meu tempo, não é a minha hora, não vou levar palavra para ninguém, não é o meu tempo de cuidar de vida, querido, você está matando a próxima geração, amado. Da geração dessa mulher aqui, sabe quem veio? Jesus. Se você conhece a palavra de Deus e não está pregando o Evangelho, você está matando uma geração. Você está matando a próxima geração. É sua responsabilidade, é nossa responsabilidade pregar. É nossa responsabilidade. Onã representa homens e mulheres que têm uma semente, que têm uma responsabilidade com aquilo que Deus deu a eles, mas preferem jogar a semente fora. Quando você não faz o que você precisa fazer, você tarda a restauração de uma geração. Então, se você conhece a palavra de Deus, amado, e aqui nós estamos todos em irmãos, né? Aqui ninguém mais é visitante. Se você não está pregando o Evangelho para alguém, você está matando a próxima geração. Você é como Onã, que está lançando o sêmen na terra. Então está na hora de lavar a cara, levantar os braços e dizer: eu vou. Se não tem quem enviar, envia-me a mim. Senhor, eu quero fazer tua vontade. Ei, você é um cristão, você é um pequeno Cristo na terra. Por onde você passar, você faz a diferença. Você precisa fazer a diferença onde você passar. Você é um adorador, querido. Você não foi feito para chegar aqui e sentar. Queridos, de verdade, eu não pastorei uma igreja de ovelhas, eu pastorei uma igreja de pastores. Enquanto eu estou aqui com os braços levantados, você está lá no seu trabalho pregando o Evangelho. Era isso que aconteceu quando Moisés estava em cima do monte e ele não tinha mais forças, enquanto Josué estava lá embaixo. Veio duas pessoas, colocaram ele sentado numa pedra e levantaram os seus braços, porque enquanto ele está com os braços levantados, orando ao Senhor, tem alguém que está pelejando lá embaixo. O meu papel aqui é levantar os braços e orar por você,
Mas para a cidade ser mudada não depende de mim, depende de você. Você não entendeu? O meu papel é orar por você. Enquanto eu levanto os braços, você peleja lá na sua escola, você peleja lá no seu trabalho, você luta lá na contabilidade, lá na prefeitura, lá no... não sei onde é que você trabalha. Enquanto nós levantamos os braços como sacerdotes, vocês aí embaixo é que fazem a luta. E é isso que tem que fazer, querido. Para haver uma mudança, a mudança não vai acontecer assim. A mudança acontece nos lares. Essas 4 paredes aqui de nada servem se as famílias não forem restauradas. A igreja é uma unção de famílias. E como está a sua família? Como está a sua casa? Como está o seu lar? Será que não está na hora de nós olhar e voltar para trás e dizer assim: ei, peraí, deixa eu voltar a sentar na mesa só para comer com os meus filhos? Porque um está no quarto, o outro está no sofá assistindo Netflix. Será que não está na hora de dar um passo para trás e dizer assim: cara, agora está na hora de voltar a semear aqui dentro? Só que assuma suas responsabilidades, amado. Pregue para sua casa e a sua casa prega para fora. Cuide dos seus e os seus cuidam dos demais. Porque se você só cuidar dos seus e ficar só na sua casa, desculpa, amado, não foi para isso que Jesus te chamou. O evangelho não chegou até mim e você porque as pessoas se reuniram numa casa e falaram: ai, que bom, aqui estamos bem. O evangelho só chegou a mim e você porque alguém falou assim: beleza, cuidei da minha casa, agora vou cuidar da casa de outro. Mas não, tá bem agora, minha casa tá legal. Consegui restaurar os filhos, está todo mundo ao redor da mesa, tá massa, agora vamos lá, é isso que Deus queria. Não, amado, não, agora Ele quer você para fora. Eclésia, chamados para fora, chamados para fora do mundo para começar algo novo. Fique de pé comigo. Entenda que a sua semente possui o seu DNA, o seu dinheiro possui o seu DNA, as suas atitudes possuem o seu DNA, as suas palavras possuem o seu DNA. Tudo possui o seu DNA, queridos. Todas as informações para serem reproduzidas estão na semente. Lembre-se, a semeadura é opcional. A semeadura é opcional, mas a colheita é obrigatória. Se você sair daqui e falar assim: cara, que palavra podre, só perdi tempo vim aqui, e não semear nada, tá valendo. Fica à vontade. Só que o que vai acontecer? Você vai colher alguma coisa. E lá na frente você vai olhar e vai dizer assim: bah, se eu tivesse ouvido a palavra daquele careca e tivesse semeado alguma coisa na minha vida, talvez algo tinha mudado. Eu quero que você feche seus olhos. Eu quero que você veja as sementes que você semeou nesses anos que passaram. E o que você está plantando hoje na sua casa, com as suas palavras, com as suas atitudes, com os seus recursos, seus dinheiros e bens. Entenda que a colheita nem sempre vem no tempo que você quer, a colheita vai vir no tempo de Deus. Mas não pare de semear. A colheita não depende apenas da semente, mas da terra onde você está semeando, amado. Diante disso tudo, eu quero que você reflita. Enquanto adoramos ao Senhor mais um pouco.